Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futman do canal Plantas Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. E agora aqui vocês estão vendo esses três grupos de planta aqui. Essa aqui é uma orquídea chamada Ludícia discolor. Essa outra belíssima planta aqui, com esses folhões e essa floração abundante, é a Phaius Tankerville, uma orquídea muito linda. E essas aqui que estão começando a brotar é outra orquídea chamada Calante. Mais precisamente, uma delas é a Calante vestita e a outra é uma Calante híbrida. Mas o que essas três plantas têm em comum, pessoal? Na verdade, elas são plantas terrestres, elas são orquídeas terrestres, com algumas diferenças, mas são orquídeas terrestres, ok? E o assunto hoje vai ser a fenologia, as fases de desenvolvimento, o comportamento e algumas dicas de cultivo dessas três plantas. Então vamos fazer agora um 3 em 1 e tentar fazer um vídeo não ficar acima dos 20 minutos, ok? Então vamos começar então? Vamos lá, galera! Bom, pessoal, para começar nosso vídeo, vamos falar primeiro da nossa Phaius e da Calante. Agora, por que eu vou começar pela Phaius e a Calante? Pelo seguinte, tanto a Phaius como a Calante são plantas primas, são plantas próximas, ou seja, elas têm capacidade de fazer cruzamento e formar híbridos entre si. Híbridos, por sinal, belíssimos, chamado de Phaio Calante, que eu vou deixar no final do vídeo para colocar a foto, vou colocar ele aqui para vocês verem o Phaio Calante, mas não está florido, certo, pessoal? Então, como elas são plantas parentes, elas têm comportamento parecido, mas com algumas diferenças bem interessantes. Então, vamos começar falando da Phaius agora propriamente dita, vamos lá? Bom, pessoal, primeiramente, vocês estão vendo aqui que ela está em um vaso bem grandão e está florida. Ela é uma planta verdadeiramente terrestre, ou seja, ela vegeta em solo, ela aprofunda a sua raiz. Portanto, eu posso aqui fugir daquela regra que a gente aprende sobre orquídea de vaso apertadinho e podemos usar vasos mais profundos e maiores. E o seu substrato pode ser uma mistura de terra adubada, como vocês estão vendo aqui, terra adubada. Você pode, para deixar ele mais aerado, mais fofinho, um pouquinho de substrato fino de orquídea. Enfim, mas o mais importante é a terra adubada. Podemos usar substrato como Top Garden misturado à terra também, por exemplo, 50% de cada um para fazer o seu preparo, que vai funcionar bem. É uma planta pouco exigente e de fácil cultivo. É uma planta que se adapta bem desde locais mais quentes até locais com clima mais frio. E ela se desenvolve bem. Em locais mais quentes, ela deve ser cultivada em local de meia sombra, mas sempre com bastante claridade, e é benéfico pegar o solzinho da manhã ou do finalzinho do dia, até umas 9 da manhã ou depois das 4:30 da tarde, principalmente no verão. Em locais mais frios, ela já tolera pegar uma quantidade maior de sol, ok, pessoal? E essas são algumas características dessa planta. Agora vamos ao seu comportamento propriamente dito. Vamos lá? O comportamento dessa planta é basicamente o seguinte, pessoal. Estamos agora encaminhando por terço final do inverno, né? A segunda metade do inverno para frente, geralmente é a época em que essa planta está florescendo. Ela está florescendo. Então agora vocês podem ver aqui, ela está com as suas hastes florais. Ela ainda assim está na metade da floração. Essa floração deve durar pelo menos mais uns 20 dias ainda. Provavelmente ainda dura mais até uns 20 dias. Até mais ou menos quase metade de setembro. Então ela é uma floração que dura em média um mês e meio, com tranquilidade. E a sua haste pode chegar até quase 1,5 m de altura, com tranquilidade. Ela aqui, ó, já está com quase 1,5 m, já está com 1,20 m e pouco, 1,30 m já, praticamente. Então, é uma planta bem volumosa.
É uma planta que intossera rápido, relativamente rápido. E essa é uma planta que eu vou explicar para vocês, que só tem um ciclo de brotação, geralmente ao longo do ano. Então vamos lá. Meados de inverno, agosto, setembro, final de julho, agosto e setembro, é quando ela inicia sua floração. E nesse período vocês podem notar aqui, ó, a luz está boa, que ó, não tem brotação nenhuma. Ou seja, nesse período elas não estão brotando, elas estão florescendo apenas, certo? Então nesse período que é muito comum também as folhas começarem a ficar feiosas, como essas daqui, ó. É normal a faz ficar com as folhas feias, mas ela não, geralmente, quando ela está bem cultivada, ela não apresenta uma queda de folha acentuada a ponto de ficar totalmente sem folha. Ela vai perdendo as folhas lentamente. Geralmente a brotação nova cresce antes das folhas velhas caírem totalmente. Então, é basicamente isso. Aí, passa a sua floração, entra mais ou menos para início da primavera, começa aí entre setembro, outubro, novembro, mais ou menos, e até dezembro ela começa a emitir as suas brotações. A floração já acabou, as hastes já estão secando, ou a gente já cortou para fazer uma coisa que eu vou falar mais adiante. E aí o seguinte, após ela ter acabado a floração, ela emite as suas brotações. Enquanto as folhas dos bulbos antigos vão caindo, ela já vai estar na primavera, até o final da primavera, emitindo as suas brotações. E esses brotos vão começar a crescer. Ela mete várias brotações de uma vez só. Pode uma sair um pouquinho mais atrasada que outra, mas é normal. Ela geralmente emite um surto, e cresce de uma vez só. Costuma crescer. Esses brotos crescem de forma relativamente lenta, alguns meses, 2, 3 meses para eles ficarem grandes. Eles vão crescendo devagar e vão encorpando durante o verão. Então, durante o verão, ela vai encorpando os brotos e vai enraizando também, pessoal. Ela vai enraizando antes da floração, ou seja, durante o crescimento da nova brotação, as raízes vão se desenvolvendo. E aí ela vai expandindo as suas folhas até ficar com essas folhas bem grandes. E no verão, mais para o final do verão, é quando ela está no auge do crescimento e é quando as folhas estão mais bonitas, mais vistosas. E aí, chegando para o outono, pode até vir uma outra brotação atrasada. Não é raro acontecer de vir mais para o final do verão, início do outono, uma outra brotação atrasada. Mas geralmente esses brotos atrasados, eles não vão florescer nesse ano. Muitas vezes não florescem. São bulbos menores que não florescem, certo? Mas tudo bem. Aí, chega no final do outono, já para o início do inverno, entre maio, junho, mais ou menos, começa a aparecer nos bulbos que se desenvolveram, que engrossaram durante o verão e o início do outono, no meio do bulbo, mais ou menos aqui na lateral, começa a aparecer as suas hastes florais, que começam a se desenvolver durante todo o inverno e chega na metade do inverno, ela floresce. Ok? Aí vem o ciclo, se repete de novo, pessoal. Então, portanto, essa é o ciclo, é um ciclo bem regular, bem fácil de entender, de observar da nossa Phaeus Tankerville, certo? Agora, antes de continuar as dicas, eu vou passar para a Calante. Vamos lá, então? Pronto, pessoal, voltei e agora eu estou aqui na Calante. Observe essas duas calantes aqui. Seguinte, notem, ó, essa daqui já está começando a brotar. E essa aqui também já está começando a brotar. E essa aqui é sua haste floral que já secou. Então, vamos lá. Embora não pareça, mas a Calante é parente da nossa Phaeus Tankerville. Embora os bulbos sejam diferentes, e ela está sem folha e tudo, ela é parente e ela cruza.
com a Phaeus. Mas vamos lá. O comportamento da calante é muito parecido com a da Phaeus, então eu vou passar rápido aqui. Vamos lá. Em final do inverno, como estamos agora, no terço final do inverno, entre agosto e setembro e início de setembro, ela começa a sair da sua dormência e emitir suas brotações, certo? E aí esses brotos vão crescer ao longo da primavera e de todo o verão, quando ele vai ficar bem folhado. A folha da calante lembra um pouco a folha da Phaeus quando está grande, e um pouco folha de catacetum também. Um pouco diferente porque ela emite bem menos folha do que um catacetum e as folhas são mais largas, como uma folha de Phaeus, só que em tamanho menor. Então chega verão, entre verão e outono, esses brotos estão finalizando o seu desenvolvimento. Metade do verão e início do outono, os brotos estão engrossados, os bulbos já estão gordos e praticamente concluindo seu desenvolvimento. E aí, pessoal, o que acontece aqui é bem interessante. Esses brotos, eles começam a perder suas folhas. Os bulbos recém-maduros começam a perder as suas folhas e essas folhas vão amarelando e caindo. E aí ele entra no estágio de dormência. De novo, mais ou menos, geralmente até a metade do outono, entre abril, mais ou menos, início de maio, as folhas dele já estão praticamente todas caídas ou caindo. E junto com isso, costuma ele emitir a sua haste floral. Ou seja, metade do outono, geralmente, ele já está emitindo a sua haste floral. E, ao mesmo tempo, ele já está praticamente sem folhas. Então, ele emite a haste floral na fase de dormência vegetativa, ou seja, quando ele não está emitindo folhas novas e vegetando, desenvolvendo, crescendo. Então, a sua haste floral cresce ao longo do outono e, geralmente, a floração vem no final do outono, já em junho, para o início do inverno. E aí ela floresce. Essa foi uma haste pequena, porque é uma planta que ainda está pequena, mas ela dá hastes bem longas, bem flexíveis, diferente da Phaeus, que é rígida, e bem volumosas. Flores são muito bonitas. Eu vou colocar a foto da flor para vocês depois darem uma olhada, ok? E assim ela floresce no inverno, e já na metade do inverno para lá, a sua floração já acabou. Entre julho e agosto, sua floração já acabou, geralmente, e ela continua em dormência. E aí chega para agosto, metade de agosto, final de agosto, início de setembro, de novo, final do inverno, né? Ela começa o seu ciclo de brotação novamente e o ciclo se repete. Então é basicamente isso, pessoal. Aí vocês viram os dois ciclos, aí vocês me perguntam, mas o que uma planta tem a ver com a outra? Embora o ciclo de crescimento seja parecido, se são plantas tão diferentes, vocês vão ver que não são tão diferentes assim, galera. Vou explicar agora, vamos lá? Repare aqui, esse é o bulbo da nossa calante. E esse aqui é o bulbo da nossa Phaeus. Se a gente for olhar pelo bulbo, a gente não vai ver muita semelhança. Mas as flores deles em si até têm alguma semelhança. E o principal, elas se cruzam. São plantas que cruzam e formam híbridos. Mas agora, uma coisa muito importante e interessante em relação à nossa Phaeus e nossa calante. Que assim, uma das poucas diferenças que tem em relação ao seu cultivo. Primeiramente, são duas plantas terrestres. A Phaeus é terrestre, eu já expliquei. A calante também é terrestre. E ela já gosta de um ambiente mais sombreado um pouco que a Phaeus, mas também bem iluminado, com boa umidade também e ventilado. Então, é mais ou menos esse é o tipo de ambiente que as calantes gostam. E elas, diferente da Phaeus, que é mais rústica, ela não gosta de muita água na folha. Então, assim como o catacetum, elas também não gostam de exagero de água em suas folhas, mas gostam de ser mantida com substrato úmido. E em relação ao substrato, esse substrato delas deve ser também a base de terra adubada, uma terra adubada, e substrato desses pronto podemos usar
a mistura de 50-50 desse substrato Top Garden que eu falei com a terra adubada. Pode misturar um pouquinho de substrato de orquídea fino, de casca de pinos com carvão para ficar mais drenado, mais levinho. Ela gosta de substrato bem levinho. Ou pode botar areia grossa também, areia grossa lavada também, misturada com a terra adubada e com um pouco de substrato. Enfim, tem várias maneiras da gente montar esse substrato. Mas veja aqui uma coisa interessante sobre a calante e a Phaeus. A Phaeus, ela não tem dificuldade de brotação. Os seus bulbos emitem brotações com facilidade, mesmo os traseiros. Então é uma planta de entorceramento fácil, certo? E de grande porte. A calante, ela não é de entorceramento fácil. Vejam aqui esses bulbos. Esses bulbos aqui, apenas um está emitindo brotação. Então, assim como o catacetum, o bulbo é o bulbo dianteiro, o bulbo da frente, ele tem a dominância impedindo que os bulbos traseiros brotem com facilidade. Então, aqui uma dica. Na nossa calante, para a gente conseguir entorcerar a planta e fazer várias brotações e ficar a planta bonita e não perder os bulbos traseiros, vale aquela dica igual do cataceto da gente fazer a divisão parcial ou separar os bulbos mesmo. Ok, ó. Então não preciso separar o bulbo inteiro da planta mãe. Basta eu fazer igual eu fiz agora. Opa, esse aqui separou mais, mas eu vou endireitar ele. Então basta eu fazer isso aqui, ó. Só dar uma torcidinha para ele dar aquela estalada, sem necessariamente a gente separar ele totalmente da planta. Isso já é o suficiente para estimular a brotação da nossa planta, ok, pessoal? Então, ó, já separei. Depois eu vou ajeitar aqui, vou acomodar ele, vou firmar ele mais, botando um pouquinho mais de substrato e pronto. É isso. Com isso, a nossa calante vai emitir várias brotações. Assim a gente tem a nossa calante emitindo várias brotações, ó. Só isso aqui é o suficiente. Pronto, nossa calante já está induzida a emitir várias brotações. Então, vocês podem sempre fazer isso com a sua calante, inclusive separar os bulbos e fazer novos vasos, ok? Essa é assim a dica em relação à calante. Agora vamos continuar aqui. Época de replante da Phaeus e da calante. A Phaeus a gente replanta principalmente quando está saindo a brotação nova. A gente também pode separar os bulbos até individualmente, que é uma planta que recupera fácil. E quando o broto já está crescendo, os brotos novos, a gente pode replantar ela sem grandes problemas. É uma planta que dá para replantar quase que o ano inteiro. Mas é melhor replantar na primavera ou no início do verão, quando o broto está crescendo. A calante, por outro lado, a gente deve plantar mais para o final do inverno, quando o broto está pequenininho, como esse aqui, ou mesmo antes de vir a nova brotação, pessoal, ou mesmo antes de vir as novas brotações. Então, quando os bulbos estão nesse estágio de dormência, é a melhor maneira para a gente enviar, fazer troca, enviar de presente para um amigo, fazer o replante. Essa época, na dormência ou no finalzinho da dormência, é a época certa para a gente replantar, ok? A nossa calante. Então, basicamente é isso. O cultivo delas é muito fácil, né? Não são plantas difíceis de cultivar. A Phaeus é mais fácil ainda, é mais rústica. A calante não é tão rústica, mas também não é uma planta difícil de cultivar. Se você se atentar ao ambiente e às exigências da planta, ela também é uma planta fácil de cultivo. Ok? E basicamente é isso. Agora outra diferença da Phaeus e da calante. A haste da calante é flexível e ela seca muito rápido após a floração. A haste da Phaeus é rígida e ela não seca imediatamente após a floração. Ou seja, quando acaba a floração, esses nós aqui, onde vocês estão vendo essas bainhas aqui de folha que a gente chama de brácteas, aqui tem uma gema. E nessas gemas aqui
podem sair novas mudas da planta, novos cakes. Então, assim que acaba a floração, assim que a última flor está acabando, a gente pode cortar essas hastes na base e botar elas para brotar. Podemos botar essas hastes para brotar. E é muito fácil fazer isso, mas tem uma certa dificuldade. Que a gente não pode deixar ficar seco o local onde a gente vai colocar essas hastes. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais esse processo de colocar as hastes para brotar, ok, pessoal? Então, essas são as características da nossa Phaeus e da nossa Calanthe, ok? Eu queria falar sobre elas. Agora, em relação à adubação. A adubação dessas plantas é mais ou menos igual a gente faz com as outras orquídeas, com adubos específicos para a orquídea, mas não deixem de fazer adubação orgânica. Por ser planta terrestre, a adubação orgânica é essencial para o substrato não endurecer, não empedrar. Então, estercos na preparação do substrato, bocache, ou outra torta de mamona, ou outro adubo orgânico, seguindo as recomendações, é fundamental para esse tipo de planta, é essencial. Joia, pessoal? E é isso que eu tinha para explicar sobre Phaeus e Calanthe. Agora eu vou aqui, para aproveitar esse vídeo, mas eu vou fazer uma divisão dele, e aí vocês continuem vendo na próxima etapa do vídeo, né? No vídeo seguinte, vou falar da nossa Ludisia discolor. Vamos lá então?